Você sabia que a reforma tributária promete ser a maior mudança no sistema de impostos brasileiro das últimas décadas? Mas como ela vai impactar você, prestador de serviços? Será que você vai pagar mais impostos? Na conversa de hoje, eu, Samara Buza, e o Diego Zacarias, nosso convidado de hoje, nós falaremos sobre os impactos da reforma tributária para esse setor tão importante para a economia brasileira. Além disso, a gente pretende te ajudar a se preparar para tudo que vem por aí. Oi, Diego. Obrigada pela sua presença. É muito bom ter você aqui novamente com a gente nesse Talks. Eu queria que você contasse pra gente, a reforma tributária, ela vai impactar todo mundo da mesma forma? Na verdade não, Samara. Isso porque quando a gente fala de reforma tributária, é necessário e importante avaliar as implicações em cada regime tributário, seja ele Simples Nacional ou lucro presumido. Quando a gente fala, por exemplo, do Simples Nacional, existem algumas decisões e avaliações que vão ser necessárias para o microempresário, como, por exemplo, recolher, o IVA, o imposto único, dentro da DAS ou fora da DAS. E aí, até para exemplificar, para o pessoal de casa, quando a gente vai para o contexto, por exemplo, traz um exemplo de um médico, Um médico, por exemplo, ele vai poder contar com uma redução do IVA de 60%, desse tributo, desse imposto. Quando a gente pega uma atividade regulamentada, aí a gente tem uma outra realidade, que é uma potencial redução de 30%. E aí vão ter, naturalmente, alguns segmentos, algumas profissões que não vão poder contar com nenhuma redução, porque não está previsto dentro do contexto da reforma tributária. Então, por isso, que eu acabei, no contexto aqui dessa nossa pergunta, afirmando que os impactos não serão iguais para todos os microempresários e todas as profissões. Boa. Para a gente se aprofundar mais dentro desses exemplos, você consegue citar para a gente, dentro da realidade dos diversos tipos de prestadores de serviços, alguns impactos relevantes para cada um deles? Legal. Quando a gente fala, por exemplo, de um advogado, Eu acho que um advogado, como eu comentei, ele está dentro do contexto de atividades regulamentadas, Dito isso, é importante e necessário ele observar o que vai ser necessário ele se atentar para poder contar com essa redução. Então, existem algumas particularidades ou regras, que fazem parte desse contexto para que ele possa usufruir dessa redução. Quando a gente pega, por exemplo, alguém que não vai ser beneficiado por nenhum tipo de redução do IVA, você vai ter que avaliar, entre outras coisas, com o seu contador, o que vai ser melhor para mim ou para minha empresa. Estar no Simples Nacional, recolhendo esse novo imposto IVA dentro da DAS, fora da DAS, eventualmente eu vou ter que migrar, porque tributariamente falando, para mim faz mais sentido mudar para o lucro presumido, e essa lógica, de sair do Simples Nacional o lucro presumido também vale, do lucro presumido também para o Simples Nacional. Existem algumas variáveis, que vão impactar, e a gente pode falar um pouquinho mais, mais à frente sobre essas variáveis. Então, além da profissão, como você comentou, o regime tributário ele vai impactar e vai trazer efeitos para alguns determinados negócios. Antes da gente entrar dentro dessa seara, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, o que é um regime tributário, Legal. Bom, o regime tributário nada mais é que a sistemática na qual a empresa vai recolher os seus tributos, Então, para cada regime tributário você tem alíquotas pré-definidas, que você vai ter que pagar sobre o produto ou serviço que você comercializa. Além disso, dentro do regime tributário também, você tem algumas obrigações acessórias que a gente fala, que você tem que enviar e transmitir periodicamente, via de regra mensalmente, para o fisco. Então, o regime tributário nada mais é que o meio ou sistemática, digamos assim, pela qual você vai pagar os impostos nas suas operações.
Entendi. E agora trazendo um pouquinho para a prática, eu que escolho esse regime tributário, como que ele é definido? Né? Eu faço isso sozinho, eu faço com o contador, eu faço no momento de abertura de empresa, eu posso migrar quando eu já tenho uma empresa aberta, como que isso funciona? Boa. Bem, a escolha do regime tributário, ela envolve diversas nuances, né? Entre elas, o que é melhor para o meu negócio do ponto de vista de carga tributária. Dito isso, dificilmente o microempresário vai dispor de conhecimento para avaliar, por exemplo, se é melhor eu estar no Simples Nacional ou no lucro presumido. Então, poder contar com a ajuda de um contador é algo essencial, né? Porque é o dia a dia dele, ele vive isso, ele entende, né, quais são as alíquotas, quais são as obrigações, né? Ele consegue, inclusive, ajudar, né, o microempreendedor nas simulações, né, cenários, né, do que pode fazer mais sentido, não só para você, mas para o seu cliente, para o seu negócio, de forma que você se mantenha competitivo. Então, escolha do regime tributário é essencial para que o microempresário ele se mantenha competitivo, ou seja, pagando a quantia, né, de impostos necessária, nem mais nem menos. E aí, Diego, você comentou sobre esses dois regimes tributários, mas historicamente a gente tende a acreditar que o Simples Nacional é mais vantajoso para o micro e para o pequeno negócio. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente se ele costuma pagar menos impostos dentro desse regime tributário. Legal, acho que é uma boa pergunta. De fato, você tem razão quando você diz que existe uma crença de que o Simples Nacional é a melhor sistemática de tributação para o microempresário. Mas existem algumas variáveis que são importantes serem analisadas para se definir se, de fato, de repente, para um microempresário, o lucro presumido não pode ser mais vantajoso. Acho que até antes da gente entrar num exemplo, acho que é válido, né, explorar o porquê que se acredita que o Simples Nacional é o melhor regime tributário para o microempresário. O Simples Nacional, ele surgiu, né, aí com o intuito de estimular a formalidade, estimular a economia para o microempresário, né? E por conta desse contexto, foram simplificadas algumas questões como forma de recolhimento de impostos, forma de obrigações que você tem que prestar, né, para o fisco periodicamente. Então, o Simples Nacional, ele traz esse processo de simplificação, né, mas quando a gente vai para a questão específica de carga tributária, do quanto se paga de impostos, nem sempre o Simples Nacional vai ser mais vantajoso. Eu vou pegar um exemplo aqui clássico, um profissional de tecnologia, um dev, que tem como cliente uma multinacional domiciliada fora do país. Esse cliente dele, né, ao contratar esses serviços, a gente está falando aqui de uma exportação de serviço. E hoje, né, na legislação e até mesmo no contexto da reforma tributária, você conta com a não incidência de PIS e COFINS. Né? Então, eventualmente, você vai ter ali só o ISS e, eventualmente, algum outro tributo. Então, o que é importante considerar? Quais são os impostos, né, que eu vou ter que pagar nesse contexto de lucro presumido versus o que eu pagaria com o Simples Nacional? E por que eu digo isso? Porque a variável valor de faturamento mensal e anual é uma composição e determinante do quanto você vai pagar como Simples Nacional. A gente já teve aqui na Contabilizei, várias simulações de que para esse profissional, por exemplo, de tecnologia, né, que exporta serviços para o exterior, que o lucro presumido para ele é mais vantajoso. Veja quão curioso é isso, né? Então, não é uma verdade absoluta. Acho que, como eu costumo dizer, cada caso é um caso e aí é necessário avaliar todas as particularidades. E aí pode acontecer, por exemplo, de efeitos diretos na competitividade do Simples Nacional, porque como agora a gente tem que ser mais meticuloso, né, para avaliar o regime tributário, onde a empresa ela precisa estar inserida, quais são esses efeitos em relação à competitividade do Simples Nacional agora com a chegada da reforma tributária? Bom, a gente tem que trazer aqui no contexto de reforma tributária para o Simples Nacional que ele vai ter duas possibilidades de como recolher esse novo IVA, né? Como recolher esse novo tributo.
A princípio, ele vai poder recolher esse novo tributo dentro da DAS, então nada muda em tese, além do mero intercâmbio dos impostos que hoje estão dentro da DAS, que vão ser substituídos pelo IVA. Agora, quando a gente vai para um outro extremo, né, que é a situação que você eventualmente venda um serviço para um cliente pessoa jurídica e que para ele a questão dos créditos tributários é algo importante e relevante, porque isso acaba diminuindo o custo de aquisição dele. Para ele, né, e para você, talvez, pela questão ali da relação, da dinâmica comercial, você vai ter que passar a recolher esse IVA fora da DAS. Então, ou seja, na prática, você vai ter 2 guias de recolhimento, não apenas uma. Você vai ter a DAS, que para você vai recolher a CPP, IR e ICS, que são alguns tributos que estão dentro da DAS, e o IVA você recolhe numa outra guia. Mas aí talvez o microempresário deva se perguntar, mas por que recolher fora da DAS, sendo que eu posso recolher e ter, né, não ter esse trabalho de ter 2 guias? Isso vem, como eu trouxe, em função da questão da transferência de crédito. Para você poder transferir um crédito maior, né, na alíquota de 26,5%, que é a alíquota que está sendo estimada, mas que pode mudar aí em função da aprovação da reforma tributária, você vai ter que recolher por fora. Por quê? Se você recolher dentro da DAS, você vai transferir um crédito muito menor que 26,5%. Isso porque, e eu vou pegar um exemplo, se você é um profissional, né, cuja atividade está ali dentro de um dos anexos, né, que a primeira faixa é 6%, dentro desse 6% você já tem o IVA, né, que hoje é PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, veja, você está falando de uma porção dos 6% que você vai poder transferir de crédito versus 26,5% se você recolhesse fora da DAS. Então, aqui tem esse tipo de nuance. Entendi. Boa, parece que tem bastante complexidade aí dentro dessas nuances que a gente precisa observar dentro da reforma tributária. E aí eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente agora qual que é a melhor opção, né, para o negócio das pessoas em relação a regime ou em relação à organização tributária. Legal, Samara. Quando a gente fala de reforma tributária no contexto microempreendedor, é importante e vai ser essencial ele avaliar algumas variáveis importantes. Dentre elas, qual que é o perfil do meu cliente? É um cliente pessoa física? É pessoa jurídica que toma crédito, não toma crédito? Você também tem uma outra questão importante, que é o que está sendo bastante dito como uma inovação, o split payment, né? O split payment eventualmente ele pode, por exemplo, impactar no fluxo de caixa. Então, vai ser uma outra variável importante. A depender do regime tributário, quem é o seu fornecedor também vai ser uma outra questão importante a se considerar. Precificação, né, que é um outro ponto importante. A forma como você vai formatar os preços, seja para o seu cliente, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, também pode representar mais ou menos competitividade. Então, o que eu costumo sumarizar tudo isso como planejamento tributário, né? Então, não é muito comum e muito usual o microempresário ouvir essa terminologia ou mesmo adotar isso, né? E aí é importante que o microempresário conte com o apoio de um contador que vai ajudar um planejamento tributário para tomar as melhores decisões, considerando essas variáveis que eu citei aqui e diversas outras. Mas tá bom, o que é o tal do planejamento tributário, né? O planejamento tributário nada mais é que, de forma bem simplista, simulações do que é melhor para o seu negócio do ponto de vista de tributação. Estar no Simples Nacional, estar no lucro presumido, recolher o imposto dentro ou fora da DAS, enfim. E, naturalmente, olhar os vários aspectos, né? O seu cliente e o seu fornecedor também. Então, toda essa composição vai ditar o quanto você vai pagar de impostos. Então, o planejamento tributário, como eu acabei de dizer, passa a ser vital para a competitividade do microempresário. Bom, então a gente precisa começar agora um movimento, né, de planejamento tributário, não só de conhecimento, conscientização, mas de cultura mesmo, para que todos os brasileiros possam estar preparados para o que vai chegar por aí com a reforma tributária, né, Diego? Exatamente, Samara.
Muito obrigada, Diego, por contribuir mais uma vez com tanto conhecimento para esse nosso bate-papo. Aliás, todas essas mudanças, elas podem parecer a princípio muito desafiadoras, mas também elas abrem portas para grandes oportunidades no futuro. Com informação, planejamento, organização e as ferramentas corretas, a sua empresa pode superar os desafios e crescer ainda mais forte e próspera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui neste conteúdo. Aliás, quer se manter atualizado sobre a reforma tributária e todos os outros temas importantes para o seu negócio? Inscreva-se aqui no canal da Contabilizei. Ative o sininho para receber todas as novidades e ficar por dentro de tudo que a gente vai conversar sobre reforma tributária. Até o próximo episódio, pessoal!